Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje eu queria falar sobre um assunto que para muita gente é delicado, né? A questão de um determinado comportamento excessivo e a maioria das pessoas não consegue enxergar que isso reflete uma determinada neurose. Então a gente quer falar um pouco aqui sobre a teoria psicanalítica freudiana e a gente quer traduzir isso para um mundo prático, né? Para que você possa conseguir ter, de certa forma, acesso ao conteúdo psicanalítico freudiano e conseguir transferir isso, conseguir interpretar isso dentro do seu cotidiano. Então, uma das coisas que eu quero pedir para você é para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações e vamos direto ao ponto para a gente não perder tempo com isso. Eu quero falar nesse vídeo aqui basicamente o seguinte, olha só, todo exagero do ser humano é uma neurose, tá? Todo exagero do ser humano é uma neurose. Se a gente voltar, por exemplo, para o final do século XIX, a gente vai perceber que Freud, ele inclusive já estudou com Charcot, já estudou com Joseph Breuer, e eles, de certa forma, Charcot, por exemplo, ele utilizava a hipnoterapia, né? E essa hipnoterapia, o método catártico, na verdade, eles perceberam, na verdade, Freud percebeu que a hipnoterapia, ela não necessariamente, a hipnose, ela não necessariamente, ela conseguia resolver as questões dos sintomas de histeria daquela época, tá? Então, ali naquele momento, estava sendo investigados sintomas de histeria e o Freud percebeu que a hipnose, ela, na verdade, remediava periodicamente aquele problema, mas depois o problema voltava. Então nós estamos falando aí do final do século XIX, quando Freud estava estudando tanto com Charcot como, por exemplo, com Joseph Breuer, e ele acabou percebendo nesse período aí que a hipnose, na verdade, ela definitivamente não era a resolução do problema, mas ela era um paliativo, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, porque a impressão que eu tenho é que a gente está regredindo. Veja bem, o movimento foi o seguinte, através da hipnose, tentaram achar uma solução que não necessariamente ela era neurológica ou neurofisiológica, como queira chamar. Os sintomas de histeria poderiam ser curados através da hipnose, e a hipnose serviu basicamente para Freud entender, olha só, vários dos sintomas que essas pessoas têm, que essas mulheres, esses homens têm, são sintomas que são ligados ao estado emocional. Então, quando acontecia a hipnose, a pessoa ficava boa durante um período, mas depois os sintomas voltavam. E aí Freud percebeu que não necessariamente isso daí era a resolução do problema. A partir daí ele foi investigar essa questão da histeria, tanto é que ele lançou no final do século XIX Estudos sobre Histeria, que é um livro que ele lançou em conjunto com Joseph Breuer. E o que aconteceu basicamente é o seguinte, é que Freud começou a perceber que questões extremamente profundas poderiam trazer comportamentos para o ser humano sem que ele percebesse, né? Então, o que a gente está falando aqui? O porquê que eu estou falando exatamente sobre isso, sobre esse início da psicanálise, essa descoberta da psicanálise com o Freud estudando junto com Joseph Breuer e também sendo aluno do Jean-Martin Charcot, ali no final do século XIX. Eu estou querendo basicamente dizer o seguinte, que Freud vinha numa tendência de pesquisa, né, e de análise, e ele acabou percebendo, por exemplo, em determinado momento, já no início do século XX, por exemplo, ele acabou percebendo que nós podemos determinar da seguinte forma, a forma mais simples possível para te falar. Todo exagero, ele reflete uma neurose, tá? Algumas coisas, hoje, elas são tidas como normais, e antes não eram tidas como normais, mas alguns comportamentos são tidos como normais, mas são indicativos de neurose. E quando é que a gente sabe que um ser humano, ele teoricamente, ele seria ali normal, o que é muito raro, muito difícil e eu diria até praticamente impossível, porque para a psicanálise, por exemplo, ou um ser humano ele é neurótico, ou ele é perverso, ou ele é psicótico, né? Então é muito bom que você seja neurótico e que você seja inclusive até perverso. Agora psicótico o negócio já está mais complicado. Isso em outros vídeos, em outras aulas a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é que quando Freud estava estudando a histeria, ele percebeu que a histeria era apenas uma ramificação
da neurose, né? E a partir daí ele vai enxergar a neurose como um problema muito maior. E o que que causaria a neurose? Diversos problemas, somos seres humanos, vários problemas causam a neurose, mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo de hoje, basicamente, é que todo o excesso da tua vida é resultado de uma neurose e já seria motivo suficiente para você procurar um analista e para você justamente iniciar as sessões de psicanálise, né? Eu, como psicanalista, eu posso falar claramente para você que alguns exageros hoje em dia, eles não são tidos como neuróticos, né? Eles não são tidos como sintomas de neurose, mas são de fato. Você vê uma pessoa, por exemplo, que tem problemas com organização. É muito bom a gente ser organizado, é saudável para a nossa mente, é saudável para a nossa produtividade, por exemplo. Mas uma pessoa que tem exagero e obsessão na organização, ela está apresentando que ela tem um problema de neurose e que ela precisa tratar isso dentro do processo psicanalítico. Uma pessoa que tem problema com bebida, por exemplo, né? Excesso de bebida, excesso de cigarro, excesso de vício. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que você conhece que ela gosta muito de sorvete, mas ela só sabe comer sorvete se for para comer uma tigela completamente. No caso, esse é um problema de neurose, né? Alguns comportamentos exagerados, eu vou te dar outro exemplo aqui. A questão, hoje nós vivemos ainda num mundo que é muito machista e é muito bonito para o homem que, no caso, não tem conhecimento psicanalítico, é muito bonito para o homem se vangloriar para outros homens ou algo do tipo, ou ele se vangloriar para ele mesmo. É muito bonito que ele comece a divulgar para as pessoas que ele é uma pessoa que quer praticar sexo todo dia e tal, quase como se fosse aí uma versão masculina da ninfomania, né? E aí o que é que acontece? Isso é um problema de neurose. A gente percebe claramente que quando a pessoa vai cuidando dessas neuroses e vai começando a entender todo esse processo, a pessoa naturalmente ela vai reduzindo não a libido, né, do ponto de vista fisiológico, mas ela vai reduzindo essa necessidade obsessiva de praticar o ato sexual. Então, inclusive a falta de desejo pelo ato sexual já é considerado também, a falta de desejo extrema pelo ato sexual já é considerado também como um processo de neurose, porque é um exagero. Naturalmente, o ser humano precisa garantir a perpetuação da espécie, por causa disso, o ser humano ele tem que ter uma necessidade, vez ou outra, ele tem que ter uma necessidade de se relacionar sexualmente. Quando isso não é resolvido, uma pessoa pode ir para um extremo ou para outro. Ela pode simplesmente criar uma neurose e essa neurose ela direcionar essa pessoa para a prática do sexo diário, várias vezes por dia e tal, de uma forma compulsiva, de uma forma obsessiva. Agora pode direcionar para o outro lado também, que é justamente a ausência de desejo sexual, que se não for explicado através da questão hormonal, é um processo de neurose. Então, todo excesso que você vê na sua vida, todo excesso que você enxerga na sua vida, definitivamente eu quero dizer para você que é um processo de neurose e que, teoricamente, né, você precisaria ali procurar um analista ou um psicanalista, como queira chamar, para tentar entender o porquê que esse processo está acontecendo dentro de você e da onde foi que isso foi originado. Até porque nós sabemos hoje, com o avanço da psicologia e de diversos estudos, nós sabemos que toda obsessão ela é originada por causa basicamente da carência. É óbvio que todo ser humano ele tem aí os seus viés, as suas determinantes, digamos assim, né, as suas variáveis, mas, a grosso modo, nós poderíamos definir que toda obsessão ela é resultado de uma carência. E que carência seria essa? Que carência afetiva seria essa que teria causado esse movimento psíquico que conduz você a uma determinada obsessão que muitas vezes dentro da sociedade é tida como uma obsessão normal, mas no fundo, isso deixa evidente uma neurose que precisa ser tratada, tá? Então é isso que eu queria conversar com você. Todo o excesso seu, todo o excesso da sua vida reflete exatamente uma neurose, é uma sinalização para você entender que você precisa passar por um processo de análise, de psicanálise, para você entender
qual foi o movimento psíquico que te conduziu a esse tipo de comportamento, tá? Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Não esquece de comentar aí embaixo e fazer o que você sabe que já tem que fazer, que você já é consumidor do YouTube, então você já sabe. Deixa um comentário aí abaixo e tal. E se você não gostou do vídeo, dá o dislike também, mas faz alguma coisa, tá? Simplesmente não se permita não fazer nada. Ou dá o dislike ou dá o like, que pra gente vai estar tudo certo. Forte abraço e até o próximo vídeo.